Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua presença. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos perseverantes, com fé, Senhor, sabendo que o Senhor logo voltará. Nós te damos glória, te damos graça nessa noite. Continua falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, é como uma espada de 2 gumes, Pai, que vai até a divisão da alma do Espírito, Senhor. Sim, Pai, e atinge cada coração. Pai, eu creio que cada coração aqui está fértil para receber a boa semente da Tua palavra, Pai. Sim, coração com uma terra fértil para receber, Senhor, as instruções da Tua palavra. Nós possamos, Pai, e nós cremos, Senhor, que nós já estamos bem melhores do que chegamos, Pai, e sairemos daqui melhores ainda, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite, essa noite gelada, essa noite fria, né? Nós estamos aqui há poucos dias, então logo a gente vai estar bem aquecido, amém? Logo a gente vai estar bem quentinho, esse lugar vai estar bem quentinho, bem agradável, bem confortável, né? E quando o irmão estava aqui fazendo os dízimos e ofertas, como é bom ver uma igreja crescendo, né? Que quando você dizima e oferta, você vai ver que é para você, é para abençoar a sua vida, é para que você esteja num lugar confortável, é para que você esteja num lugar abençoado, é para que você esteja usufruindo do melhor de Deus, amém? E quando nós estamos aqui e tendo o melhor de Deus, a gente vai ver que Deus é aquele que nos agrada em todo tempo, Ele quer o melhor para a gente, amém? Como foi lido lá em Isaías 1,19, que Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra, e Ele quer que nós usufruímos do melhor dessa terra, amém, irmãos? Então a gente vai ver o melhor nesse lugar. Amém? Cadeiras mais confortáveis, logo estamos vendo forro, logo estamos vendo o ar-condicionado, logo estamos vendo o melhor, aonde nós vamos estar aqui agradáveis, ouvindo o culto, né? Vindo cultuar o Senhor e vendo pela fé tudo que está acontecendo, amém? Aleluia! E isso é bom, porque você vai ver, aquilo que você investe no reino, volta para você. Amém? Aquilo que você investe no reino, volta para você e você começa a verificar tudo o que está acontecendo, amém? Nós estávamos ali, como foi falado, numa sala pequena, bem agradável, bem confortável, não ia passar frio, porque tinha ar-condicionado, tinha tudo bonitinho, né? Mas a gente resolveu sair do conforto, né? E dar um passo a mais, e que bom que você está conosco nessa jornada, amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém? Então ergue ela aí, a sua Bíblia. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Você tem a palavra do Senhor e ela é infalível, querido. Todas as promessas que foram feitas aqui, todas as promessas do Senhor que foram declaradas na palavra dele, aconteceu e vai acontecer, amém? E se ele falou o teu respeito, você que é filho, vai acontecer, então creia na palavra. Creia na palavra do Senhor. Creia que ele vive e reina para sempre, querido. Amém. Alguém que morreu há mais de 2000 anos atrás, mas nós continuamos pregando o Evangelho. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha, nem o Orkut não tinha, né? Porque os mais velhos aí que conhecem o Orkut. Nem Orkut tinha, e ele conseguiu através de 12, fazer com que essa palavra chegasse no mundo todo. Amém? Uma pessoa somente. Amém? Fez com que o seu Evangelho, as boas novas do Evangelho, fosse alargada para todo mundo, e todas as pessoas escutam através de Jesus. Então ela é real, e quando a gente vai ler a história, por vários tempos da história, as pessoas quiseram destruir a palavra, destruir a Bíblia, amém? Mas em nenhum momento conseguiram. Continua sendo o livro mais vendido do mundo, continua sendo o livro mais lido do mundo, e vai continuar sendo, porque é uma palavra onde você lê, e o autor está junto com você, amém? O Espírito Santo está ali junto com você, te dando clareza, te dando entendimento daquilo que você está lendo. E se você não tem clareza, se você não tem entendimento, ainda tem os irmãos que podem te ajudar a dar clareza em tudo isso. Amém?
Então, se você quer entender e compreender, busque os meninos que estão aqui, nos busque também para entender um pouco mais da palavra. E a mensagem que eu quero pregar nessa noite é preparando para a volta. Se preparando para a volta de Jesus, amém? E em breve Ele voltará. A palavra dele é fiel, que breve Ele voltará. E tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo ao nosso redor, todas as coisas que nós estamos vendo, querido, é uma abertura para aquilo que Ele já vai fazer, o retorno dEle, amém? E a palavra diz isso. Quando nós vamos ler a palavra lá em Mateus 24 diz que: pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar o povo, e se possível até os escolhidos. Mateus 24 diz isso. Mas Mateus 24:6 ainda diz: vocês ouvirão falar em guerras, ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E nós estamos ouvindo que há falsos profetas, há pessoas fazendo milagres em nome do Senhor, há pessoas fazendo milagres usando o nome de Jesus para fazer milagres. E esses falsos profetas, há rumores de guerra, sim, há o aumento da iniquidade, onde o amor de muitos esfriariam. E lá em Mateus 24:2 diz assim: e o pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Há uma liberdade total, onde as pessoas fazem aquilo que elas querem, da maneira que elas querem, achando que o meu corpo, as minhas regras, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, amém? E só isso nos mostra que o retorno dele está próximo. O retorno de Jesus está próximo. Ele vai voltar, querido. Ele vai voltar, amém? A gente pode ver em Lucas 21:11 que diz assim: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Lá em Lucas 21:11 está escrito, amém? E a gente está vendo coisas acontecendo ao nosso redor que a gente nunca tinha visto na vida, acontecendo aqui perto. A gente achava que era só longe, mas hoje a gente vê acontecendo perto da gente, amém? Essas coisas acontecendo. A gente só ouvia falar em terremoto nos Estados Unidos, só ouvia falar em inundações em São Paulo, vocês lembram? Não dava para comprar carro de São Paulo porque era inundado. Hoje a gente está vendo aqui do nosso lado essas coisas acontecendo. Nós estamos vendo também as perseguições aos cristãos em todo o mundo, e a palavra diz em Mateus 24:9 também: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos cristãos hoje, queridos, em lugares onde eles não podem pregar o evangelho, onde não pode chegar uma Bíblia, onde eles não podem se reunir para orar ao Senhor, onde eles não podem se reunir para falar a palavra do Senhor. Por quê? Porque estão sendo perseguidos, amém? Mas também, querido, há os sinais aonde o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. As boas novas a respeito do reino serão anunciados em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Mais e mais o evangelho está sendo pregado, mais e mais o evangelho está sendo ministrado, mais e mais as boas novas estão chegando em vários lugares, em tribos, em nações, mais e mais estão chegando, amém? Nós estamos vendo sinais naturais também, onde Lucas 21:25-26 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados, amém? Mas uma das coisas mais fortes que eu vejo, e é sinal da volta de Jesus, está escrito em 2 Timóteo, do 3:1-5. Eu vou ler para você, e depois também todos esses textos que eu li vão estar lá no Instagram. Eu vou passar para a Sabrina, ela vai colocar lá todos os textos que a gente lê, para que você possa ler também. 2 Timóteo 3, do 1-5 diz assim: e saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas,
zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. É o que ele nos indica aqui, Paulo, né? Dizendo, haverá pessoas que amarão a si mesmas. Haverá pessoas que só trabalharão por o dinheiro, ou só vão querer dinheiro e farão qualquer coisa por dinheiro. Amém? E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vendo pessoas, né? E hoje a gente consegue ir mais além. Antigamente não se tinha tanto isso, mas através das mídias a gente consegue ver as pessoas se amando a si mesmas, né? Querendo só para elas mesmas, e vendo o quanto isso está aumentando, o quanto o ódio aumenta no mundo, né? O quanto o mundo está desregulado. Isso tudo, querido, que eu tenho lido aqui para você, é um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. A vinda dele está próxima. Amém? Mas você faz parte da sua noiva. E ele diz para a noiva que ele vai vir e vai resgatar a noiva. E é como um piscar de olhos, aonde ele virá como um ladrão, e que ninguém sabe a hora que ele vem. A palavra diz que ele virá como um ladrão, e um ladrão nunca avisa a hora que ele vai chegar, não é? Você nunca sabe. Mas ele virá como um ladrão e vai recolher a sua igreja. Amém? Vai recolher os seus, aonde ele vai guardar. E se você está aqui hoje, você faz parte da igreja dele, da noiva dele, você faz parte do povo dele, aonde você será resgatado com ele. Amém? E esses sinais que nós vimos aqui estão acontecendo sim, mas é um abrir de porteira para que a gente possa ver a vinda do Senhor acontecendo. E assim, queridos, como foi profetizado lá no Antigo Testamento, que o Messias, o Salvador viria, e eu vou mostrar alguns textos para você, onde eu vou fazer com que você leia e compreenda que lá no Antigo Testamento se falava que Jesus, o Messias, viria, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria em Belém, e tudo aquilo que foi profetizado antes aconteceu em Jesus. E depois no Novo Testamento você vai ver profecias também acontecendo agora da segunda vinda. Se na primeira vinda as profecias funcionaram, querido, na segunda vinda também vai funcionar. Amém? Se lá atrás no Velho Testamento tudo aquilo que eles profetizavam, dizendo que um Salvador viria, e esse Salvador veio, queridos, aquilo que foi profetizado agora no Novo Testamento também vai acontecer. Amém? E olha o que diz em Isaías 7,14. Vou esperar você abrir lá comigo. Diz assim, eu estou lendo na versão NVT, nova versão. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Isaías, 750 anos antes de Cristo nascer, já profetizava a vinda de Cristo. 750 anos antes, já falava sobre uma virgem que iria engravidar, e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Ele já falava isso lá atrás. Amém? E isso aconteceu lá em Mateus 22, 23. Você lembra da história que quando o anjo apareceu para Maria e disse: Maria, seja agraciada, né? Você receberá do Espírito Santo o Cristo, o Salvador. Amém? E quando ela foi falar para José, lá em Mateus 1, você vai ver lá a genealogia de Jesus, e logo ele começa a falar da história, onde José queria largar de Maria porque ela estava grávida. Ele mesmo não estava acreditando naquilo que ela falou, que foi um anjo que veio e falou para ela que ela ia dar a luz a Cristo, ao Salvador. Amém? Mas o Senhor, através de um anjo, falou com José.
dizendo para José: ei José, tudo isso que está acontecendo, sou eu que estou fazendo. Para quê? Para que o Salvador nasça. Então creia na palavra. José então creu naquele anjo, amém? E logo lá em Mateus 1, 22, 23 falou assim: e tudo isso aconteceu para cumprir. Isso era o que estava falando na palavra, o que Mateus escreveu, e disse assim: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando você começa a ler ali Mateus 1, você vai ver que essa história que Isaías profetizou 750 anos antes, aconteceu em Maria. Amém? Aquele Cristo que viria, o Salvador que viria, aconteceu. E por isso que eu quero que você entenda que aquilo que aconteceu no passado, que aquilo que aconteceu lá atrás, mesmo passando gerações e gerações, acontece também agora, queridos. Acontece e está acontecendo. Profecias que ainda estão acontecendo. Essas profecias que eu li para você aqui no começo, aonde muitas coisas estão acontecendo, já tinha sido profetizado lá atrás, e estão acontecendo hoje. Então, queridos, o que eu quero incentivar você é ficar com o seu coração atento, sempre na expectativa. Ei, Cristo está voltando. Amém? Cristo está voltando. Ele breve voltará. E não desperdiçar esse pensamento ou a fé de que Cristo está voltando, porque muitas vezes, queridos, a gente vive achando que Ele não vai voltar. Muitas vezes ideias vêm na nossa mente dizendo: não, se não voltou até agora não vai voltar. Ei, mas eu quero incentivar você a continuar com seus olhos abertos, fitos nele, fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer, fazendo aquilo que Ele deu para você fazer, sabendo que logo Ele voltará. Amém? Logo Ele voltará. Cristo logo voltará. Amém? Diga: Cristo logo voltará. Aleluia. Lá em Miqueias 5:2 diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Miqueias já estava profetizando aqui que a vinda do governador de Israel viria de Belém, uma cidade que ninguém dava nada, uma vila que ninguém dava nada. Mas ele já estava profetizando: ei Belém, virá de você o Salvador, virá de você o governante. E isso se cumpriu lá em Mateus 2:1. Você pode abrir lá. Mateus 2:1 vai dizer assim: e Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Conforme Miqueias havia profetizado também, há mais de 800 anos atrás, tinha profetizado que o Salvador nasceria em Belém. Aconteceu que Jesus nasceu aonde? Em Belém. Conforme o profeta tinha profetizado, nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Amém? Também lá em Zacarias, queridos, 9:9. Pode procurar aí na sua Bíblia. Pode descolar a folha aí de Zacarias. Amém? Tem na sua Bíblia, fica tranquilo. Livro do profeta Zacarias. É considerado dos profetas menores, mas não porque ele era menor, mas que o livro dele é menor, viu, queridos? Existem profetas maiores e existem profetas menores. Zacarias 9:9, que diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, o seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Amém?
Zacarias já estava profetizando que Cristo estava entrando em Jerusalém, montado numa jumentinha nova que ninguém tinha montado. E você lembra daquela história, quando Jesus está vindo para Jerusalém, que ele manda os discípulos na frente para ir buscar uma jumentinha nova, que está escrito lá em Mateus 21:2, eu quero ler com você. Mateus 21:2, que diz assim: vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Logo lá no 6, vai um pouquinho mais para frente ali, lê o 6. Diz assim: e os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e apuseram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Amém? Mesma história, querido, profetizado há muito tempo atrás, mas aconteceu em Jesus. As profecias acontecendo em Jesus, como um profeta, escrito lá atrás, muito atrás, escreveu que Jesus, o Salvador, iria montar numa jumentinha, e acontece da mesma forma. Você nunca parou para perguntar? A Bíblia, queridos, tem 66 livros. Quando você ouvir alguém dizendo que não confia só num livro só, diz para ele que a Bíblia ela tem 66 livros, escrita por 40 diferentes autores, e escrita em tempos diferentes. O Velho Testamento foi escrito muito mais atrás do que o Novo, amém? Mas aquilo que foi escrito, queridos, aconteceu tudo em Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela tem como centro Jesus, o Salvador. E o Antigo Testamento, ela fala de Jesus, nos levando para Jesus. E quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que ler olhando para Jesus. E toda vez que você for ler, de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, você vai ler com os óculos em Jesus, que eles estão falando de Jesus. E todas as profecias que foram ditas ali, vêm se cumprir em Jesus, e vão se cumprir ainda lá na frente. Mas aí quando a gente começa a ler o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, a gente vai ver aquilo que vai acontecer depois, queridos. Amém? Aquilo que aconteceu com Jesus enquanto ele esteve aqui, aquilo que está acontecendo com a igreja, quando eu leio as cartas de Paulo, e as cartas que estão ali também. Amém? Você vai ver as cartas sendo escritas para nós como igreja. As cartas foram escritas para a igreja, porque quando Jesus veio, ele inaugurou a sua igreja. E as cartas de Paulo, as cartas gerais que tem aqui dentro, são 13 cartas de Paulo, mais 4 ou 5 cartas que foram escritas para nós, amém, como igreja. Você vai ler elas e ver o que ela está escrito para você. E Apocalipse, que é um livro profético, vai falar a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, mas também da grande tribulação. E essas profecias, queridos, vão acontecer, porque o que está escrito aqui é verdadeiro, o que está escrito aqui é fiel, e vai acontecer, amém? Assim como aconteceu, e a palavra vai dizer lá em Lucas 24:44 assim: em seguida disse, enquanto ainda estavam com vocês, ele falou assim: eu lhe falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Aqui Jesus estava falando com seus discípulos, e ele disse lá em Lucas 24:44, e deveria acontecer tudo o que eu falei, e tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram, tudo que os salmistas falaram, aconteceu ao meu respeito, e vai acontecer, amém, queridos? Vai acontecer. Ei, Jesus está voltando,
Amém? Jesus está voltando, mas é para buscar o seu povo, é para fazer com que toda essa iniquidade que está acontecendo, todos esses problemas que estão acontecendo, sejam melhorados, queridos. Amém? Ele não está voltando somente para julgar, não, não. Mas Ele está voltando para que tudo se volte ao normal. Amém? A igreja está ainda na terra, para que aquilo que está de cabeça para baixo, a gente coloque de cabeça para cima, queridos. Porque nós fazemos parte do reino dele, e porque se nós estamos aqui, porque a igreja está aqui, é por isso que ele ainda não voltou. Amém? Ele está voltando. Ele está voltando. As profecias da nova aliança vão acontecer, então nós devemos estar preparados. Esteja preparado. Esteja fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer. Esteja no propósito dEle. Vamos parar de andar para lá e para cá, só querendo as coisas desse mundo, como foi cantado aqui, como você cantou. Só querendo as coisas do mundo. Não, não. Vamos andar sabendo que logo Ele voltará, e sabendo que logo nós estaremos com Ele. Olha o que diz Atos 10:11. Você lembra que depois que Jesus morreu na cruz, ele foi colocado dentro daquela caverna por 3 dias, e ele ressuscitou. E a palavra diz que quando ele ressuscitou, ele desceu até o inferno, pegou as chaves do diabo, pegou as chaves do mundo, né? De volta, tomou de volta o governo. Mas ele apareceu também para os discípulos, quando eles estavam lá reunidos naquele tabernáculo. Ele apareceu para Tomé, quando Tomé não acreditava, né? E aí ele disse assim: Tomé, porque eu estou aqui, você está me tocando, você crê, mas mais glória terão aqueles que não me verão, mas acreditarão em mim. Amém? E ele estava ali, e ele passou durante alguns dias, 40 dias na terra, e quando ele subiu, eles estavam em um monte, havia mais de 500 pessoas ali reunidas, e vendo Jesus subindo aos céus, em uma nuvem. Você imagina a cena, queridos? Ele no monte, mais de 500 pessoas ali reunidas, provavelmente ele estava falando de alguma coisa, e de repente ele diz: agora eu tenho que ir para o meu Pai. E uma nuvem vem e busca ele, e ele subiu nessa nuvem, e ali os discípulos ficaram olhando, e de repente chega 2 anjos. Queridos, não foi 1, 2 pessoas que viram isso aqui, foram mais de 500 pessoas que relataram isso. Amém? E ele diz assim, em Atos 1:10, continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Amém? Essa é uma das primeiras promessas, onde diz: ei, esse mesmo Jesus, que você está vendo subir para o céu, Ele voltará da mesma forma. Amém? Ei, queridos, eu quando começo a ler isso, eu começo a me alegrar, porque a promessa que foi falada vai se cumprir, e se Ele subiu, Ele breve virá, queridos. Amém? A igreja primitiva, a igreja de Atos, ela pregava isso com vigor no coração, se alegrando no coração: ei, o nosso mestre vai voltar. E é isso que nós temos que se alegrar. Ei, Ele vai voltar, queridos. Ele vai voltar, e nós devemos se alegrar. Por quê? Porque nós vamos estar fazendo aquilo que Ele mandou nós fazer, pregando o evangelho dEle, levando o evangelho dEle, curando as pessoas, curando os enfermos, adorando a Ele, bendizendo a Ele, exaltando a Ele, queridos. Ei, é dessa maneira que nós devemos viver, sendo um exemplo para essa sociedade que está perdida. Amém? Sendo um exemplo para eles em tudo que nós vamos fazer, em tudo que nós vamos tocar, sendo na nossa profissão, sendo na nossa vida pessoal, sendo na escola, sendo no trabalho, sendo um crente verdadeiro, dizendo: ei, eu faço isso, por quê? Porque eu quero ser verdadeiro sempre, porque eu sei que o meu mestre vai voltar. Amém? Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar você, Ele vai vir buscar o seu povo, Ele vai vir voltar a reinar nesse lugar, queridos.
E é assim que a palavra fala, e é dessa forma que eu creio, é dessa forma que eu acredito. Aleluia. Ele vai voltar. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Pois o Senhor mesmo descerá do céu como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, diga nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essa palavra. Amém? Aleluia. Ele está falando essa palavra para nós, queridos. Nós. Amém. Nós que estamos com Ele. E nós seremos arrebatados nas nuvens, ainda enquanto estivermos vivos. Ei, querido, será nessa geração. Amém? Nós não tomaremos o nosso corpo. Será nessa geração aonde o Senhor virá e nós seremos arrebatados. Amém? E o seu corpo será um corpo glorificado, assim como Jesus tem o corpo glorificado. Amém? Aleluia. E é dessa maneira que nós temos que nos alegrar e pular e dizer: ora vem Senhor Jesus, porque eu quero estar contigo. Imagina nós subindo numa nuvem, queridos. Imagina que doido isso. Amém. Aleluia. É nessa geração, é nesse tempo aonde a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Ei, muitas coisas já se passaram e Cristo está voltando, Jesus está voltando. Então alegra o teu coração, aquece o teu coração e dizendo: o meu rei logo está voltando, o meu rei logo está vindo, e nós vamos estar na glória com ele, festejando com ele. E a palavra dele diz que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Ei, uma mesa preparada, queridos, aonde nós vamos fazer uma festa junto com ele, aonde naquele lugar não haverá dor, aonde naquele lugar não haverá doença, aonde naquele lugar não haverá um contra o outro, não, mas sim todos unidos, louvando e adorando a ele. Amém? Junto com os anjos. Aleluia. Imagina nós nesse lugar, queridos. Imagina esse lugar de glória. Imagina esse lugar onde nós vamos poder festejar junto com ele, dizendo: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E obrigado, Senhor, porque até hoje eu me mantive fiel, e agora eu posso estar contigo na glória. Aleluia. Ei, vamos nos esforçar para isso. Por quê? Porque nós sabemos que ele virá. E eu quero te dizer, querido, você que tem dúvida, eu prefiro muito mais acreditar na palavra dizendo que ele vai voltar, do que não acreditar e perder minha salvação. Amém? Você pode dizer assim: ah, mas ele não vai voltar. E se ele não voltar e aquilo que eu estou falando para você acontecer? Ei, você tem a oportunidade hoje de dizer: eu quero participar disso, eu quero viver isso. Ei, eu quero viver isso. Quando ele vier, eu vou estar com ele nos ares. Quando ele vier, eu vou estar participando das bodas do Cordeiro. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Creia na palavra, querido, ela é fiel. Ela é fiel. Não é por nada que ela vive por muitos anos. Amém? E nós somos esses que a palavra diz assim, ó: portanto, animem-se uns aos outros com essa palavra. Qual palavra? Dizendo: ei, o nosso rei logo voltará. Ei, o nosso rei logo voltará e nós estaremos com ele na glória. Mantenha-se vigilante, querido, e atuante naquilo que ele te chamou. Você foi chamado a confiar nessa palavra, para passar essa palavra, para animar os outros com essa palavra. Então esteja sempre com o seu coração cheio da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Ele breve voltará. Aleluia. Olha o que diz Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:1. Que diz assim: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas, ele está falando. Depois você pode ler em casa aqui tudo que ele estava esclarecendo, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Você está preparado para o encontro com Ele? Ei,
Você está preparado para Ele te dizer: venha, servo bom e fiel? Amém? Você está preparado para o toque da trombeta, tudo? Amém? Aleluia. Tudo isso vai ficar para Ele, querido. Tudo que é meu vai ficar para o anticristo. Mas eu vou estar com Ele na glória. Amém? Nós vamos estar com Ele na glória. Você estará com Ele na glória. Então esteja o teu coração preparado para isso, com o teu coração aquecido para isso. Amém? Aleluia. Você vai se encontrar com Ele. Aleluia. E qual que é o nosso papel para essa proclamação? Está escrito em 2 Pedro 3, do 11 ao 12. Uma vez que tudo ao nosso redor vai desaparecer, assim, que tipo de pessoas vocês devem ser? Devem viver vidas santas e piedosas, esperando ansiosamente pelo dia de Deus e apressando a sua vinda. Diga: vivendo ansiosamente pela vinda de Deus. Diga: vou viver ansiosamente pelo dia de Deus e apressando a sua vinda. Como é que você pode apressar a vinda do Senhor? A palavra que nós lemos lá no início diz que o Evangelho, quando o Evangelho for pregado por todo mundo, então ele virá. Ei, queridos, você foi chamado para proclamar esse Evangelho. Você foi chamado para falar dessa palavra. Pessoas que estão ao teu redor, pessoas que você ama, precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa ouvir que elas são salvas nele e que ele morreu por elas. A misericórdia de Deus está cada vez mais esticada, mas daqui a pouco a corda vai puxar. Você já foi num rodeio, onde você vê lá como é que chama aquele que laça? O laçador? Laçar o gado. O que ele faz? Ele deixa que a corda comece a esticar, até que ele puxa, né? E aí o terneirinho cai, né? Coitado do terneiro. Cai. A misericórdia de Deus está dessa forma, querido. Vai ter uma hora que ele vai puxar. E aí aqueles que não o aceitaram vão ficar. A misericórdia dele está alongando, esticando. Por que ele não veio ainda? Porque ele quer que nós pregamos o Evangelho dele para aqueles que precisam ouvir a palavra. Ei, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Nós estamos aqui para apressar a vinda do Senhor, para pregar o Evangelho, para falar da palavra, para pregar Ele em todo instante, e para cumprir o que diz Marcos 16:15, que diz assim: vão ao mundo inteiro, anunciando as boas novas a todos. Amém? Jesus disse: ei, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas, o Evangelho, as boas novas do Senhor a todos. Amém. E é dessa forma que nós temos que viver, queridos, confiando na vinda dEle, confiando que Ele vai voltar, confiando que Ele está próximo, e confiando que nós vamos acelerar esse processo. Ei, nós vamos impactar essa cidade. Para aqueles que ainda não ouviram da palavra do Senhor, daqueles que ainda estão desviados, que foram machucados, que foram, muitas vezes, eles foram, como eu posso dizer? Afastados da presença do Senhor, mas muitas vezes foram usados por pessoas que pregaram o Evangelho de uma forma errada, usando as pessoas. Mas nós somos aqueles, queridos, que podemos levar essa palavra, uma palavra que não julga, uma palavra que não pesa, mas é uma palavra leve, dizendo que Cristo é amor. Amém? E que Ele morreu pela vida das pessoas, que Ele deu a vida por elas, sem nós usarmos pessoas. Nós não estamos aqui para usar pessoas, mas sim para pregar o Evangelho a elas. Amém? Para falar do Evangelho a elas. Amém? E para ser, sim, um porta-voz do reino de Cristo. Logo nós estaremos com Ele, pregando o Evangelho antes para todos e fazendo com que a volta dEle se apresse cada vez mais. Amém? Fique de pé. Aleluia. Agora, com todo esse entendimento, eu quero que você
louve essa canção que nós louvamos antes de a pregação ser ministrada, mas sabendo que Ele está voltando, e a palavra dEle, as promessas dEle vão se cumprir. Amém, queridos? Vai se cumprir, aleluia. Ele logo voltará, e logo nós estaremos com Ele, queridos. Amém. Aleluia. Ele diz que Ele vem arrebatar a sua igreja, Ele vem pegar a sua igreja, e nós vamos estar com Ele nas bodas do Cordeiro. E a palavra dele diz que depois que nós estivermos nas bodas do Cordeiro, nós, junto com Ele, exatamente com eles, vamos descer, a sua igreja vai descer com Ele, para julgar esse mundo, querido. Mas queira fazer parte da igreja, da sua noiva, amém?